Agora com o painel 7, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e seus impactos nas empresas. Já aqui compondo a mesa, o coordenador, Dr. Kenneth René Roxana Wallace, de Barros Wallace Advogados. Moderador, Dr. Dirceu Pereira de Santa Rosa, de Montauri Pimenta Machado e Vieira de Melo. Dr. Rodrigo Azevedo, de Silveiro Advogados. Dr. Bruno Miranda Antônio, advogado especializado em cibersegurança e direito digital, com atuação em grande multinacional de tecnologia da informação. Passo logo a palavra para a gente recuperar o tempo. Boa tarde a todos. Agradeço a presença no Congresso nesse painel. O tema desse painel será a Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos na empresa. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Brasil passou a ser dotado de um relevante marco legal sobre o tema, que se equipara às normas de igual importância do exterior. Como a coleta e gestão de dados é uma atividade de grande importância no nosso cenário empresarial de hoje, esse novo marco legal impacta tanto as empresas como seus gestores e se torna necessária a adoção de uma política de governança e de compliance, cujos parâmetros e meios de implantação serão expostos e debatidos nesse painel. Eu passo a palavra ao nosso moderador, Dirceu Pereira de Santa Rosa, que é advogado atuante na área de proteção de dados, co-coordenador do capítulo brasileiro da International Association of Privacy Professionals, IAPP, e sócio do escritório Montauri Pimenta Machado Vieira de Melo Advogados. Obrigado, doutor Kenneth, agradecer o convite aí, e mais uma vez agradecer esse convite aqui da ASP. Eu sei que é uma tarefa, a gente sempre depois do almoço, né? O painel depois do almoço, eu sei que é sempre um painel que é um pouco assim, a gente tem que pegar um tema polêmico, né? Para começar, para a volta do almoço, todo mundo ficar animado. E esse é um tema que ele não é só polêmico, mas é um tema interessantíssimo, porque ele afeta praticamente todos que estão presentes aqui na sala, seja os escritórios de advocacia, agências de propriedade industrial, empresas, mas vamos passar agora a palavra ao nosso caríssimo palestrante, doutor Rodrigo Azevedo, torcedor do Esporte Clube Internacional, faço questão de fazer essa, porque acho que você gostava dessa parte de colocar no currículo, né? Então, o doutor Rodrigo, ele é integrante do escritório, ele há mais de 2 décadas lidera a área de propriedade intelectual e direito digital do escritório Silvério Advogados em Porto Alegre, é reiteradamente reconhecido como referência em diversas publicações, como Chambers & Partners, Legal 500, Leaders League, várias dessas publicações de rankings, né? Dr. Rodrigo a expertise do Dr. Rodrigo é reconhecido. Ele tem uma formação acadêmica internacional, que inclusive passa pelos Estados Unidos, onde ele fez um curso de gestão de crises no MIT, e você fez a propriedade intelectual na Franklin Pierce Law Center, hoje University of New Hampshire, né? Na Holanda também você fez ele fez uma certificação como Data Protection Officer, que quem está já vendo alguma coisa de LGPD é o que seria relativo à função do encarregado de dados, né? O doutor Rodrigo tem uma formação nessa área feita... Esse é o de Maastricht, né? Da Holanda, da EIPA. Tem um LLM em Propriedade Intelectual pela Universidade de Turim, com cum laude, né? Então, pô, o cara é brabo, né? Esse é sinistro. E atuou peraí, deixa eu só entender aqui. Atuou na Suíça, junto à OMP. Eu acho que, inclusive, você é um dos poucos árbitros brasileiros da área de nome de domínio, se eu não me engano, correto? Nem tão poucos. Hã? Nem tão não, poucos. mas assim, é um grupo pequeno de árbitros que... E também tem uma passagem aqui pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina.
No Brasil, ainda possui especialização em Direito Internacional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente comanda diversos projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados em empresas brasileiras e é o sócio fundador do Observatório da Gestão de Crises, OGC, onde atua com ênfase em cyberincidentes e vazamento de dados. Desculpe o meu sotaque carioca, mas é para dar também uma animada aqui nesse período. Já vi que todo mundo está trazendo seu café, então acho que podemos começar aí com a apresentação do Dr. Rodrigo. Doutor Rodrigo, falei seu currículo certo, porque o seu currículo é vasto, hein? Alô? Boa tarde a todos. Queria agradecer a introdução carinhosa do Dirceu, em especial a menção ao Esporte Clube Internacional. É um prazer estar de novo participando do evento anual da ASP. Queria agradecer, na pessoa do nosso presidente, Marcelo, o prestígio de, mais uma vez, receber o convite para conversar com os senhores sobre um tema que tem nos desafiado enquanto profissionais e que também tem gerado um debate importante, porquanto nós estamos no período de vacatio legis, de uma lei que muda muito, ou que parte, eu não digo nem do 8 para o 80 na regulação do tratamento de dados, porque a gente não tinha nem o 8, quase a gente sai do 2, do 3 para o 80, e onde o desafio que o mercado está enfrentando de uma hora para outra, então, buscar um parâmetro tão elevado de proteção, não é pouco. E dessa forma, eu pensei numa apresentação dividida em 3 partes. Um mínimo de contextualização, de uma introdução rapidíssima sobre o porquê da gente estar tratando desse tema hoje, seguido de uma apresentação, uma microapresentação da Lei de Proteção de Dados. Digo isso porque já passados aí quase um ano da edição da lei, imagino que os senhores já estejam bem habituados aos seus termos, mas em respeito, em especial, aos colegas estrangeiros que estão em bom número participando do nosso evento, para apresentar minimamente como o Brasil está endereçando o tema, para logo em seguida, no que eu considero o ponto principal da apresentação, compartilhar com os senhores 13 pontos, 13 questões bem práticas dos projetos de adequação que têm nos confrontado, gerado controvérsias, e eu queria compartilhar aqui, então, um pouco dos nossos dilemas aí nos projetos de adequação em andamento, certamente também contando com a contribuição dos senhores no momento dos debates. Bom, em termos de contexto, né, os senhores também devem ter a mesma percepção. Os meus clientes, independente do segmento econômico onde se encontram, se é uma indústria, até mesmo as indústrias, ou se é uma empresa de serviço, se é um banco, se é uma empresa de varejo, mais e mais vem nos dizendo que os bancos de dados são o seu maior e mais relevante ativo. A revista The Economist recentemente reconheceu essa condição e estampou na capa a afirmação de que o dado é o novo petróleo, de que o dado é o grande ativo do século XXI. Ao mesmo tempo que é um grande ativo, e que a gente ouve isso toda hora, mais e mais vai ficando lugar comum uma percepção de que esse ativo também representa um potencial e muito relevante risco para as atividades empresariais. Algumas entidades são voltadas a apurar, a identificar riscos, ameaças às operações empresariais e listam com alguma regularidade quais são, então, essas principais ameaças. Uma delas é o Fórum Econômico Mundial de Davos, que aconteceu há pouco tempo, há pouco mais de um mês, na Suíça, e que todo ano publica um relatório global de riscos das atividades empresariais. Esse é o resumo do gráfico deste ano. O risco sempre é caracterizado com um gráfico desse tipo, onde no vertical está a gravidade do impacto e na linha horizontal a probabilidade da ocorrência do incidente.
E a gente observa, está marcado ali o ponto específico relacionado a vazamento de dados, que ano a ano essa ameaça ela vai caminhando para cima, quer dizer, é um risco de maior impacto, crescente impacto às operações das empresas, mas, principalmente, ele está quase no extremo direito do gráfico, o que significa dizer que vazamento de dados não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando ocorrerá. Tem alguns estudos, um estudo polêmico esse ano, que diz que nas 500 maiores empresas do mundo, todas já tiveram incidentes de vazamento de dados. Então, essa circunstância alerta os legisladores e, em paralelo, se observa que, no Brasil, até agora, antes dessa lei, existia praticamente um vácuo legislativo com relação a operações de tratamento de dados. A gente tem aquelas normas gerais de proteção à privacidade no Código Civil, mas muito genéricas, muito amplas, né? Algumas referências de bancos de dados de consumo no Código de Defesa do Consumidor e a regulação de provedores de conexão e de aplicação de internet no Marco Civil. Mas, propriamente, uma lei que detalhasse como o tratamento de dados tem que se dar ou pode se dar no Brasil, não havia. Lá fora, o grande impacto, o grande fator de movimentação legislativa, indubitavelmente, foi o GDPR. Na Europa, a Europa tem regulação comunitária desse tema desde 95, então é um tema que vem sendo regulado lá há muito tempo, e desde maio do ano passado, então, entra em vigor o GDPR, que eleva a barra dos requisitos para tratamento de dados naquele continente. Com a edição do GDPR, também passa-se a ter um requisito de que, para tratar dados de cidadãos residentes na União Europeia, os demais países precisariam prover uma proteção que fosse adequada ao GDPR. E isso, rapidamente, impulsiona que novas leis de proteção de dados comecem a ser criadas, sancionadas, editadas no mundo inteiro. Então, temos lá na Califórnia, temos no Canadá, o próprio Chile, que tem uma lei já bastante antiga e que foi pioneiro aqui na América Latina, revisa a sua lei, e isso acontece no mundo inteiro. E vai impactar também no Brasil. Eu, esses tempos, recordava que a gente organizou um evento há 9 anos sobre o projeto da Lei de Proteção de Dados, que é esse mesmo projeto, claro que muito modificado, que de uma hora para outra, então, sai lá do arquivo e é sancionado justamente sobre a pressão da edição do GDPR, ou da entrada em vigor do GDPR. Então, vamos muito rapidamente à nossa lei. É uma lei de proteção de dados pessoais. Isso é bem importante, é sempre lembrar, essa lei trata de dados pessoais, que são aqueles dados que identificam ou que podem identificar uma pessoa natural. Só esse tipo de informação é que interessa para a lei de proteção de dados, em especial para aquela categoria de dados que a lei qualifica como dado sensível. E a lei vem, então, decretar como, daqui para frente, as operações de tratamento de dados podem ocorrer no Brasil. Ela é uma lei muito dura, porque ela parte de uma lógica legislativa de que você tem que seguir aquelas hipóteses descritas, números clausus, na lei. Tudo que não se encaixar naquelas hipóteses específicas é um tratamento de dados irregular. A lei, em primeiro lugar, exemplifica que tratamento de dados é qualquer coisa que você faça com dado. Essa é a quantidade de ações que são exemplificativas apenas, de operações de tratamento de dados. Basta você ter um dado pessoal em arquivo, você acessar o dado para ser uma operação de tratamento de dados, e ela vem dizer que o tratamento irregular é aquele que não obedece às hipóteses da lei. Então, basta você não seguir aquele caminho tão detalhado no corpo legal para você estar tratando dados de forma ilícita. Ou, mesmo se você seguir aquelas hipóteses previstas na lei, se você não prover a segurança, e o Bruno vai falar bastante sobre isso na segunda apresentação, se mesmo atendendo à lei você não prover a segurança que o usuário poderia esperar, você também está fazendo um tratamento de dados ilícito. Eu gosto de apresentar a lei a partir dos seus 3 personagens, porque eu acho que a compreensão desses 3 personagens facilita
em grandes linhas, o entendimento do mote da lei. A gente viu lá em cima que as empresas referem com frequência, e a própria The Economist reconhece essa condição, de que o dado é o seu maior ativo, de que é a sua maior propriedade. Quando vem a lei de proteção de dados e define os seus personagens, um deles é o titular do dado, o dono do dado. E aqui já está o primeiro ponto onde a lei puxa o tapete da empresa e diz, esse é o seu maior ativo. Não, esse ativo não é seu. Esse ativo pertence à pessoa natural a quem aquele dado se refere. Você, empresa, que tem esse banco de dados, que trata dados, você, na verdade, é um mero controlador do dado, cujo nome também já passa a condição de temporariedade. Você, temporariamente, você está com esse dado. Mas vai mais longe, esse dado não é seu. É como se o meu computador aparecesse lá na mesa do Dirceu e o Dirceu tivesse que justificar por que o computador está ali, porque ele não pertence a ele, pertence a mim. Essa é a condição das empresas em relação aos dados pessoais a partir da lei. Elas têm um volume tremendo de informações que foram acumulando durante décadas, que a lei vem esclarecer que não lhes pertence. E que mais? Ela precisa prestar contas sobre por que essas informações estão ali, ela precisa enquadrar essas informações nas justificativas que a lei autoriza para tanto, e elas precisam documentar e justificar isso de forma a que as autoridades e o titular a autoridade possa constatar a adequação e o titular possa exercer os seus direitos. Então, para esses três personagens, de um lado, a lei prevê direitos para o titular do dado, para o dono do dado, e, naturalmente, ela prevê deveres para aquele que está com o dado temporariamente, no caso, o controlador, a pessoa natural ou jurídica, normalmente a pessoa jurídica, que toma decisões quanto a quais informações ela vai coletar e como ela vai tratar essas informações. E o terceiro personagem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma agência, uma autoridade criada no final do ano passado, um dos últimos atos do governo Temer, vinculada diretamente à presidência da República, e que vai, então, justamente fiscalizar a adequação da lei, aplicar sanções, e se espera, porque assim funciona em outros mercados, também estabelecer padrões, educar o mercado, inclusive auxiliar na redação de cláusulas contratuais, no envio de dados para outros países que, eventualmente, não têm o mesmo nível de proteção, e, então, na identificação da melhor forma para fazê-lo. A gente não sabe se a Autoridade Nacional Brasileira vai chegar tão longe, mas é nesse sentido que ela foi constituída. Quais são os direitos do titular do dado? A lei foi pródiga em criar vários direitos para o titular do dado. Direitos que vão desde a linha, primeiro, de ter o dado, de ser o dono do dado, claramente, mas também de exigir informações sobre o tratamento dos seus dados. Eu quero saber se a empresa tem algum dado a meu respeito, eu quero uma cópia desses dados, eu quero informações sobre como a empresa protege esse dado. Quem é que tem acesso a esse dado dentro da empresa? É qualquer colaborador da empresa? Tem algum nível de hierarquização? O direito de corrigir dados que estejam desatualizados, que estejam desconformes. Um direito um pouco controvertido de como eu sou o dono do dado e se essa empresa trata dados com base no meu consentimento, com base num opt-in, em que em algum momento eu autorizei a empresa a tratar o dado, então, se eu posso autorizar, eu posso revogar a autorização também. Então, eu posso contatar a empresa e dizer, eu quero que exclua todos os dados a meu respeito. A gente vai ver logo em seguida que esse dever de exclusão, evidentemente, que não vai cobrir todos os dados necessariamente que a empresa trata, mas todos aqueles que ela trata baseado no opt-in, baseado no consentimento. Um direito de portabilidade de dados, um direito de revisar decisões automatizadas, de compreender quando há um tratamento de dados que define um perfil, seja para me dar crédito ou não, ou para ter alguma consequência daquele tratamento, daquele conjunto de informações a meu respeito, de eu entender a lógica que está por trás desse tratamento de dados. E a lei vai tão longe que cria, inclusive, procedimentos para exercício desses direitos. Procedimentos que vão desde a possibilidade de um requerimento direto para a empresa, com, em alguns casos, uma provisão de prazo para a resposta. A empresa tem 15 dias para entregar uma cópia dos dados que o indivíduo está solicitando. Ou a pessoa, o titular do dado, também pode reclamar direto na autoridade nacional.
na agência que trata da matéria. E a agência vai fiscalizar, mais ou menos como acontece com a CVM, por exemplo, onde você pode reclamar direto lá de uma empresa aberta que eventualmente não esteja cumprindo com alguma obrigação. Claro, sem ainda excluir a possibilidade de ações judiciais, né? E com todo o pacote, essa é uma legislação que ela parte do pressuposto de que o titular do dado está numa condição de hipossuficiência, mais ou menos como a legislação consumerista. Então, vem todo aquele pacote tradicional de responsabilidade objetiva, solidária e possibilidade de inversão do ônus da prova. De outro lado, a empresa com uma gama de deveres, incluindo passar a ter que documentar todas as operações de tratamento de dados, um dever de indicar um encarregado, alguém que vai fazer a interface com os titulares dos dados e também com a autoridade nacional, medidas de segurança, privacidade by design e by default, a gente pode falar sobre isso se quiserem, fiscalização, se ele terceirizar a atividade. Então, uma série de deveres, tudo sob pena das sanções da autoridade nacional, que incluem aquela famosa multa de até 50 milhões de reais por infração, por descumprimento, que pode virar também uma multa diária, ou do dever de indenizar aí os prejuízos. Num grande resumo, a Lei de Proteção de Dados, ela determina que, a partir de agora, qualquer operação de tratamento de dados tem que atender a 11 grandes princípios, que vão desde boa-fé, o que é evidente, mas também finalidade. As autorizações para tratamento de dados têm que ser sempre específicas e o uso tem que ser adequado. Necessidade, mesmo enquadrado numa das hipóteses da lei, depois você só pode tratar dados enquanto ele é necessário. O dado tem um ciclo de vida na empresa agora. Quer dizer, ele nasce com uma das hipóteses legais, você trata enquanto é necessário e depois ele morre. Morre significa o quê? Ele é excluído. Terminou o período em que as bases de dados só recebem dados. Elas também precisam excluir dados quando finda a justificativa. E uma série de outros princípios, como vocês podem acompanhar na tela. Essa é uma carga mais ideológica do tratamento de dados, mas, em especial, a partir de agora, precisamos enquadrar todas as operações de tratamento de dados em uma dessas 10 hipóteses. Esses 10, 20, 30 anos de dados que se acumulam nas nossas empresas precisam, até agosto do ano que vem, cada um deles encontrar uma caixinha dentre essas 10 opções que estão aí na tela. Eu, por querer, deliberadamente coloquei o consentimento na última, vou falar disso logo em seguida. E aí há toda uma discussão sobre o que fundamenta o enquadramento de cada operação em cada uma dessas hipóteses, a gente pode falar disso também logo em seguida. No que se refere especificamente ao consentimento, mas, dentre as hipóteses, é importante lembrar, tem desde o cumprimento de obrigação legal, até dados que você trata para cumprir um contrato, ou porque é seu interesse legítimo tratar esse dado. Essa é uma cláusula bem aberta, até um tanto subjetiva, eu vou mencionar logo em seguida, mas também para a proteção do crédito, para exercício de direitos em processos judiciais. E no que se refere especificamente ao consentimento, então a lei detalha bastante como esse consentimento precisa se dar daqui para frente. Ele tem que ser livre, tem que ser informado, inequívoco, específico, e pode ser revogado a qualquer momento. Então, em grandes linhas, num grande resumo, essa é a lei brasileira. E esse é o desafio que as empresas têm enfrentado nesse prazo curto, eu diria curtíssimo, tendo em vista o tamanho da mudança de processos e de cultura que a lei exige, para fins de se adequar à norma e evitar as sanções, que também são bastante duras. A gente vem assessorando algumas das grandes empresas brasileiras desde setembro do ano passado. O primeiro projeto que a gente começou a efetivamente colocar em prática foi logo depois da edição da lei, no final de setembro do ano passado. E, nesse período, vários desafios têm se apresentado, várias questões têm se colocado, e é nelas que eu foco nessa parte final, mais como uma provocação de reflexão, e até contando com depois os comentários aí do Dirceu, que é um grande especialista na área, do Bruno, do Kennedy e dos senhores.
Eu listei 13 pontos que têm me preocupado. O primeiro grande ponto, e aí esse é mais lugar comum para quem é da área, mas a Lei de Proteção de Dados não é a lei do consentimento. Ainda essa semana, ouvi na Globo News, na Band News, na rádio, um colega comentando que, a partir de agora, com a Lei de Proteção de Dados, será necessário o consentimento para qualquer operação de tratamento de dados. Você terá que pedir a permissão para tratar dados. Não é isso. Não é isso. A pessoa não entendeu nada. A Lei de Proteção de Dados não é a lei que exige consentimento para qualquer operação de tratamento de dados daqui para frente. Como eu expus, são 10 as hipóteses de enquadramento, entre elas, cumprimento de obrigação legal, proteção ao crédito. Todas essas outras hipóteses dispensam o consentimento. E, na verdade, a lei também vem para regularizar esse uso de dados, que é legítimo, e que você não precisa bater na porta e pedir uma autorização específica. Não é nem estratégico que você o faça, porque, se você pedir um consentimento, você sabe que ele tem que ser para um propósito específico. E aí, amanhã ou depois, você tem uma outra finalidade para usar o dado, e você vai bater na porta de novo, da mesma pessoa, para pedir uma nova autorização. Mas, como eu já adiantei, quem consente pode revogar o consentimento. Então, você vai deixar a sua base exposta para, a qualquer momento, ela derreter com pedidos de exclusão de dados. Então, primeiro grande ponto, a Lei de Proteção de Dados não é a lei do consentimento. Essa é a última hipótese num projeto de adequação que a gente endereça, e é o que não se deseja chegar. A gente tenta justificar o tratamento nas 9 outras antes de chegar no consentimento. O segundo ponto, e aqui é um ponto um pouquinho mais controvertido, o primeiro ele é mais para quem não é tanto da área, mas o segundo ele é um ponto controvertido mesmo dentre quem trabalha bastante com esse tema, que é uma das hipóteses de tratamento de dados autorizada pela lei é para legítimo interesse do controlador. Vejam, a lei não fala em legítimo interesse do titular do dado, é legítimo interesse da empresa mesmo. Isso está previsto no GDPR também. E aí a pergunta que se faz é o que dá para encaixar ali, porque se pode pensar que essa é uma porta aberta para justificar qualquer hipótese de tratamento de dados. E, aparentemente, ela parece ser, mas não é o caso, evidentemente. Aqui também tem uma armadilha grande, importante, relevante, que tem que ser cuidada num processo de adequação, porque a fundamentação no interesse legítimo ela tem que ser muito sólida, sob pena de, num escrutínio da autoridade nacional, todas aquelas operações de tratamento de dados que estão baseadas nesse item não se sustentarem. A lei já adverte, tal qual o GDPR, que, para essa análise, é preciso fazer um balanceamento com os direitos e as liberdades do titular do dado. Então, por exemplo, se você faz um tratamento de dados que é para proteger o titular do dado, que é seu cliente ou não, é interesse legítimo você fazer essa operação. Talvez, na portaria do prédio, quando pede a identidade para ver quem é que está entrando, talvez ou tenha esse entendimento de que um marketing direto com quem já é seu cliente possa se enquadrar aqui, ou mesmo informações úteis para o produto ou serviço que aquela pessoa contratou de você, tudo isso é legítimo interesse. Agora, outros usos desse dado para outras iniciativas já dificilmente vai enquadrar aqui. Então, esse é um ponto bastante controvertido. Outra questão é, afinal, quem é que vai ser o tal do encarregado? Eu não gosto desse nome, encarregado, Dirceu, porque, como você disse, pô, investi, fiz uma certificação lá em Maastricht, um certificado bonito de DPO, Data Protection Officer. Encarregado. E a lei vem e te chama de encarregado, quase contínuo. Mas, na verdade, o nome é bom para a perspectiva brasileira, porque a lei só traz ônus para esse profissional. Lá no GDPR tem algumas proteções para esse profissional. Por exemplo, ele não pode ser demitido por um aconselhamento que ele dê para preservar a privacidade, a proteção de dados. Aqui a lei silenciou num certo contraponto aí de resguardo desse profissional. Mas um dilema que a gente vê nas empresas é quem é o profissional que tem a condição, ou a melhor condição,
de assumir esse encargo. Muitas empresas, pelo menos das que eu atendo, estão adiando essa decisão. O que eu não acho a melhor escolha, porque um projeto de adequação ele leva 12, 14 meses, dependendo do tamanho da empresa. Os nossos projetos mais curtos têm 9 meses. E é interessante que quem vai ser o DPO participe desse processo, dessa construção desde o início, até para depois poder seguir navegando sozinho. Mas muitas empresas estão adiando essa condição. Lá no GDPR, em geral, isso caiu no colo ou da área de compliance ou do jurídico. E justamente porque é uma condição que demanda uma certa independência. Não dá para ser quem decide a campanha de marketing ou o nível de segurança que vai aplicar nos sistemas e que aí troca o chapéu e vira quem cuida da privacidade. Então, normalmente, tem caído no colo desses profissionais. Tem discussões aqui interessantes também de certificações, como que aqui no Brasil isso vai ser regulamentado. Então, é um item que está em aberto. Mais um ponto importante, que também tem gerado controvérsia, é como mapear dados. Tem várias formas. Uma das primeiras partes de um trabalho desse tipo é você mergulhar naquela base consolidada de tantos anos para identificar ali, em cada operação, uma das hipóteses legais. Agora, como é que você faz esse mapeamento? Tem pelo menos duas grandes abordagens. Assim, uma abordagem bottom-up, que é com o uso de ferramentas e sistemas de empresas como IBM, Software AG, Microsoft, etc., que vão ajudar a identificar todos os dados que estão na empresa e marcar o DNA dele com a justificação para esse dado estar ali. E uma outra estratégia, que é top-down, que é uma estratégia a partir da identificação de operações de tratamento de dados que são tratados por uma mesma finalidade e que vão ser enquadrados em bloco. Para fins de adequação à lei, eu entendo que essa segunda hipótese ela até faz mais sentido, até porque o prazo é curto. E os investimentos para a primeira são altíssimos e demandam uma estrutura organizacional importante. De outro lado, a primeira hipótese ela vai te dar uma efetiva gestão da informação. Então, é algo que em cada empresa tem que ser avaliado até para se ver o que se quer efetivamente ao final desse processo. Se é só atender à lei ou se é também ter ganhos de produtividade e de uso da informação que está lá dentro. Em geral, se fala muito de processo de adequação de cada operação de tratamento de dados, mas se esquece dos processos gerais da empresa. A gente, quando faz um trabalho de adequação aqui de compliance, a gente olha com a lupa, mas também olha à distância dos processos e da cultura da empresa. Inclusive, nós acabamos desenvolvendo um software dentro do escritório que quebra os requisitos em termos de processos e procedimentos da lei, um a um. Chegamos a 150 requisitos, e que é utilizado para monitorar o atendimento de cada um desses requisitos, em paralelo com a adequação de cada uma das operações de tratamento de dados. Outro ponto, eu destaco aqui o efeito vinhedo. O que é o efeito vinhedo? Tem começado a surgir leis estaduais e até municipais de tratamento de dados. Isso é um problema, na minha opinião, é um problema. Vinhedo foi a primeira cidade brasileira, um pouquinho antes de ser editada a nossa lei de tratamento de dados, um mês antes, Vinhedo teve a sua lei de tratamento de dados. Você vai pensar, pô, que maravilha, que avançado que é Vinhedo. Eu não vejo como tal. Até aquela lei tem, pelo menos, uma abordagem interessante que é para proteger a administração pública, mas, mesmo assim, começam a se sobrepor sanções, autoridades, prazos de adequação, conceitos diferentes. São Paulo tem um projeto tramitando, estadual, que, se sancionado, vai gerar dúvidas. Por exemplo, talvez até com um prazo mais curto de adequação do que a lei nacional. Rodrigo, então, se esse evento nosso fosse em Vinhedo, nós teríamos um problema. Precisaríamos uma segurança para sair aqui. Espero que não tenha ninguém de Vinhedo, se tiver, que não tenha ficado ofendido aí. Bom, outro ponto, e aí me encaminhando para a conclusão, que já me sinalizaram que o meu tempo está esgotando, eu sempre que falo de gestão de dados, eu, por obrigação, sendo um profissional de gestão de crises, alertar que a gestão de crises tem que fazer parte desse pacote. Além do trabalho de adequação, de compliance, que é esse que eu vinha mencionando, de olhar os processos e olhar as operações de tratamento de dados, a lei também exige um plano de remediação e resposta a incidentes. E tem que ser específico para tratamento de dados. E isso, muitas vezes, é esquecido.
pequenas empresas, até agora, estão esquecidas aqui no Brasil, pela nossa legislação. A lei da Califórnia, por exemplo, ela impõe requisitos muito duros, mas é para a partir de um certo porte de empresas, com um faturamento mínimo. E esse faturamento, até a barra está bem alta. O GDPR dispensa, por exemplo, a condição, a indicação do DPO, em muitas circunstâncias, para desonerar negócios menores, né? A nossa lei, por enquanto, ainda não fez. E os custos de adequação são bastante elevados. Imaginem para uma empresa de menor porte. Vai dar tempo? Eu já adianto, não vai dar tempo, mesmo para quem está fazendo o projeto já. A gente verifica que, no caso do GDPR, até agora, a maioria das empresas não está 100% compliant. Isso é porque a mudança é muito grande. Agora, isso não significa que não se deva fazer nada. A próxima pergunta é: qual é o nível de compliance adequado? Quanto por cento é adequado estar compliant? Na verdade, quando a gente entra numa empresa, a gente não consegue nem identificar qual é a meta de compliance, porque você precisa mapear e identificar as operações de tratamento de dados para, a partir dali, e identificando também os processos da empresa, poder começar a estimar o que ela vai querer melhorar. Mas a corrida aqui, isso está bem claro também para nós, não é para adequação integral. Não é essa a meta, em nenhuma empresa. Eu faço esse trabalho para um banco, por exemplo, um dos grandes bancos brasileiros, que começou lá no final do ano passado, em novembro do ano passado. Não se espera chegar a 100%. A corrida aqui não é contra o urso. A corrida é contra o companheiro do lado. A referência é o que no seu segmento, até que ponto no seu segmento as empresas estão conseguindo chegar de adequação. Porque a gente já sabe que ninguém vai conseguir chegar a 100%. Então, acho que é muito importante também as iniciativas setoriais, como na FEBRABAN, no segmento de seguros, também está em alguns movimentos nesse sentido, de se mais ou menos estabelecer consensos de itens mínimos que precisam ser atendidos. E aqui, mesmo lá na Europa, o que se verificou é que, na hora de aplicar as sanções, a autoridade tem sido compreensiva com partes que demonstraram que fizeram o tema de casa, mas que os recursos são limitados, o tempo é limitado, e estão demonstrando que não houve desídia, em geral, isso, no mínimo, atenua bastante as sanções. As últimas perguntas são: o mercado é tão promissor para nós, advogados, como parece? Em geral, eu tenho visto nos eventos as pessoas, eu acho que é querendo evitar a concorrência, dizendo: não, esse mercado é ruim. Não. Eu acho que tem, sim, muitas oportunidades. Eu não vou seguir, eu critico e não vou seguir a mesma linha. Eu acho que é um mercado promissor, porque a proteção de dados é algo que veio para ficar, ela não é só até a adequação à lei em agosto do ano que vem. Esse é um tema que, como diz a The Economist, é o ativo do próximo século. Então, isso é algo que veio para ficar. Tem gente que fala, tem um estudo que apontou que seria um mercado de 1,5 bilhão de dólares, só adequação à lei brasileira. A fatia jurídica disso ela é pequena em relação a esse todo. Quando a gente fala de adequação à lei de proteção de dados, a gente está falando de sistemas, e aí entra a grande fatia, a gente está falando de serviços de tecnologia, a gente está falando de serviços de gestão de dados, a gente está falando de seguro, porque, como a gente sabe que não vai atender 100%, então ter uma camada de seguro pode ser importante, e tudo isso está nesse grande mercado, onde nós também nos encontramos, e, nesse sentido, acho que sim, tem oportunidades. E, por último, a lei vai pegar? Eu não tenho dúvida de que a lei vai pegar. E acho que já pegou, porque eu estou vendo processos mudarem em grandes empresas. Por enquanto, quem está fazendo o tema de casa ainda são as grandes empresas. As multinacionais, já convencidas pelo GDPR, e as grandes empresas brasileiras do setor, principalmente de varejo, de financeiro e de saúde. Pelo menos é como eu enxergo. Mas por que ela vai pegar? Ela vai pegar lá por aquele gráfico que eu mostrei lá em cima. Vamos voltar para ele lá e, com isso, eu concluo. Ela não vai pegar necessariamente porque a autoridade nacional vai sair fiscalizando tudo quanto é empresa e batendo em porta. Até pode ser que ela faça. Talvez ela tenha incentivos para isso. Se as receitas das multas sustentarem o órgão, talvez ela saia batendo em portas.
Mas, independentemente disso, eu sei que vazamentos de dados vão acontecer na minha empresa, na empresa dos senhores, na empresa dos nossos clientes. E, nessa hora, nós estamos na berlinda. E, nessa hora, nós precisamos mostrar que fizemos o tema de casa, inclusive nós, nos nossos escritórios. E aí, nesse momento, a lei vai pegar, nesse momento, a autoridade nacional vai se fazer presente, nesse momento, os processos acontecerão. Então, eu não tenho a menor dúvida disso. Peço desculpa se me estendi 2 ou 3 minutinhos. Agradeço mais uma vez o convite, o prazer de dividir a mesa com os ilustres colegas e fico à disposição para o debate logo em seguida. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Eu acho que fica até melhor fazer alguns comentários após, até porque eu estou preocupado um pouco para que a gente tenha tempo de ver as perguntas, etc. Eu acho que se o Bruno não se incomodar, nós podemos passar direto para ele. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma apresentação sua rápida. Você tem um currículo bem bacana, assim como o do Rodrigo. Então, vamos lá. O Bruno Miranda Antônio, ele atuou em departamentos jurídicos de multinacionais como a Red Bull, a Nike, a Microsoft, prestou suporte em todas as áreas dessas 2 primeiras empresas, com foco em e-commerce, marketing, e liderou, inclusive, as áreas de crimes digitais, cibersegurança e antipirataria, e law enforcement, no caso da Microsoft. Possui experiência internacional trabalhando na sede da Nike, em Oregon, né? Lá em Oregon, nos Estados Unidos, com equipes de brand services, que incluíam a parte de digital privacy compliance, propriedade intelectual e esportes marketing, e possui certificação do SANS Institute em Law of Data Security and Investigations. No Brasil, o Bruno possui especialização em propriedade intelectual e novos negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos passar agora a palavra para o Bruno, né? Vocês até devem ter se perguntado por que na minha descrição ali no guia não aparece onde eu trabalho. Na verdade, é porque eu saí da Microsoft na sexta-feira. E, na verdade, eu começo na próxima empresa só na segunda. Então, eu estou num limbo de trabalho nessa semana, vindo aqui até aproveitar para palestrar com vocês e ocupar um pouco o meu tempo nessa semana. Vai ser um momento histórico, né? Porque é um limbo assim de 2 dias, né? Exato, bem pequeno. Segunda-feira você já recomeça. Já recomeça no mercado. Um pouco do meu objetivo aqui nessa apresentação, eu vou até focar um pouco mais na parte de segurança, porque eu noto que isso daí, em várias apresentações que eu já participei, que eu já presenciei, na verdade, isso daí é passado muito rápido, na verdade. Então, eu acho que essa questão, exatamente até porque até as sanções que a lei traz são muito agressivas, são muito preocupantes para mim, eu enxergo até as empresas, por mais que elas façam a lição de casa delas, façam um investimento grande em segurança e tudo mais, elas são vítimas também. Só que, por mais que ela faça todo o dever de casa, isso não existe nenhum sistema que seja impenetrável, por exemplo, não existe nenhuma solução de segurança que seja infalível. Então, ela pode ter essas questões de invasões e vazamentos de dados, e ela pode ser responsabilizada se ela não conseguir provar que ela tomou várias medidas adequadas para, pelo menos, prevenir isso. E toda essa questão de como que ela vai conseguir registrar isso e mostrar é muito importante. Então, quando a gente começa a pensar sobre quais são os bens digitais, né? O termo até em inglês que aparece muito é o digital estate. O que a gente tem que proteger, né? Hoje a gente vê que não é nada novo a gente falar que existe uma situação de hiperconectividade, né? As organizações, hoje em dia, elas são responsáveis por proteger um conjunto de tecnologias que não necessariamente são tecnologias próprias. Por exemplo, existem funcionários que utilizam um celular próprio, por exemplo, para conectar com a rede ou com a nuvem, o cloud da empresa. Existem terceiros, fornecedores, revendedores, tudo mais, que têm acessos também a sistemas da empresa. Então, isso daí não existe hoje uma facilidade, como poderia existir anos atrás, em você estabelecer um perímetro em volta da sua empresa, dos sistemas, dos data centers próprios, dos servidores, e falar, tá bom, é isso daqui que eu tenho que proteger. Então, a proteção de dados, hoje em dia, ela está tanto local, existem, por exemplo, on-premises, que existem, às vezes, servidores locais na empresa e tudo mais, quanto fora, na nuvem, nos celulares, nos tablets e tudo mais. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Hoje, então,
o desafio, um dos enormes desafios, na verdade, é se achar um equilíbrio entre produtividade e segurança. Porque se ouve falar muito hoje em dia sobre mobile first, cloud first, ou seja, dispositivos móveis para ganhar agilidade, ganhar facilidade em tomar as decisões, em buscar informações, em visitar clientes, você ter esse armazenamento na nuvem também, para você ter uma facilidade, às vezes, de acesso onde quer que você esteja, mas, ao mesmo tempo, essa produtividade também, por isso estar espalhando os dados pelo mundo, tem um risco maior de segurança. Ou seja, hoje a gente tem a preocupação é que os dados têm que estar protegidos onde eles estiverem, seja na nuvem, seja no dispositivo móvel, seja em trânsito também. Se eu for falar em 4 dados bem básicos, tentando simplificar um pouco essa parte de governança sobre LGPD, o que as empresas teriam que fazer? Uma receitinha de bolo básica. É basicamente isso daqui. Então, quando a gente fala em identificar, as empresas têm que identificar quais dados que ela coleta, onde esses dados estão. Isso daí é muito importante. Leva tempo e leva investimento. O custo para fazer esse mapeamento é muito grande. Então, você tem dados que estão salvos, às vezes, no hard drive, no HD, o disco rígido de um computador de vários funcionários, por exemplo. Tem outros que estão espalhados em nuvem. Isso daí, às vezes, está hospedado em outro país, por exemplo, na matriz da empresa. Você tem vários aplicativos diferentes que, às vezes, não conversam entre si. Você tem aplicativos móveis. Esse mapeamento e tentar integrar isso daí, e depois centralizar essa questão é muito importante. Isso daí entra na parte de gerenciamento. Como que eles são usados e acessados. Depois você tem que passar por uma parte de classificação dos dados. Então, você consegue mapear, tá bom, eu tenho esses dados pessoais aqui, eu tenho dados de CPF, eu tenho dados, às vezes, de histórico de saúde, eu tenho dados só de nomes, e-mails e tudo mais. Você vai ter que classificar isso daí. Quais são os sensíveis? Quais são os que não são sensíveis? Começar a aplicar rótulos para isso daí também. E eu digo até que isso, lógico, vai consumir um tempo absurdo nas empresas. Então, na maior medida possível, as empresas vão ter até que ter uma preocupação em gastos para automatizar vários processos. Porque se ficar alguém ali tendo que fazer essa classificação manual, é um trabalho que parece para mim que não vai acabar nunca. Quando a gente vai falar em proteção, lógico, aqui a gente entra na parte de segurança. A gente fala, são os controles de segurança para prevenir, detectar e responder a vulnerabilidades e os vazamentos de dados, ou invasões, os breaches, de uma forma um pouco mais genérica. E a última parte seria reportar, que é uma parte que não pode ser, eu diria, overlooked, né, desconsiderada, porque essa parte de guardar a documentação necessária, por exemplo, você ter todos os registros específicos, mostrando bem quais são as medidas que vocês tomaram para assegurar a proteção dos dados dos terceiros, como esses fluxos funcionam. Tem uma auditoria interna que testou esses processos, tem uma auditoria, às vezes, externa, que também testou e viu, e você tem uma certificação que não, isso daí é feito regularmente, não é só uma política que eu coloquei ali para falar que eu tenho, mas na prática não funciona. Tem toda a questão de gerenciar a solicitação de dados. Isso, na minha concepção, pode ser um pesadelo, na verdade, porque toda essa parte, quando a gente fala, os consumidores, os titulares, os direitos, podem fazer essas solicitações para as empresas do que se armazena meu, quero ter histórico, tal, portabilidade. A expectativa de que isso aconteça com uma velocidade assim muito rápida, tudo bem que a lei até estabelece alguns prazos, até de 15 dias, mas assim, pode ser uma avalanche isso daqui, na verdade. Você pode ter uma base de dados de clientes gigantesca. Eu até passando por empresas de bens de consumo, vendo, por exemplo, o volume que era de reclamações, sei lá, por produtos de consumidores, você sabe que tem existem reclamações válidas, existem outras que, assim, o pessoal, vendo uma oportunidade, às vezes, de tirar um dinheiro da empresa, também vai em cima, entendeu? Isso daqui, para mim, é um problema. Como é que você vai gerenciar isso daqui, se, por exemplo, você não tem uma resposta automatizada para facilitar e você não sabe exatamente onde estão centralizados os dados, quem vai gerenciar isso daí? É um grande problema. E notificações de vazamentos. Até a lei especifica, né, que você tem um prazo específico para notificar incidentes de segurança. Ela não define exatamente o que são incidentes de segurança. Isso, na verdade, para quem trabalha muito no ramo, existem definições separadas. Então, o que é um incidente? Se eu tenho uma suspeita de um ataque, se eu tenho, assim, as empresas sofrem ataques por
por dia, empresas grandes como a Microsoft, são milhares por dia. Não necessariamente existe um vazamento. Então, vários dessas existem respostas automáticas do sistema que conseguem mitigar, bloquear os ataques. Mas você, de fato, fazer uma investigação interna para identificar teve um vazamento, qual foi o estrago, mas isso leva dias. Leva dias. E existe uma discussão sobre isso também, falar qual que é o prazo razoável, entendeu? Porque você também não quer notificar todo mundo falando, possivelmente vazou os dados, possivelmente tem um estrago, mas estamos averiguando e tudo mais. Lógico, o dano reputacional já está feito, entendeu? Isso daí é imensurável. Você quer ter um mínimo de certeza antes de avisar isso daí para autoridades ou para consumidores, que leva tempo. O que é um prazo razoável, por exemplo? Não sabemos ainda. Então, todas as partes também que estão indefinidas, que a NPD depois vai definir, a gente está um pouco em areia movediça até a gente ter um pouco mais de detalhamento na lei. Falando sobre essa parte de governança também, é o que eu mencionei sobre a busca, a necessidade de procurar soluções inteligentes e processos que permitam automaticamente descobrir, classificar, rotular e monitorar dados onde eles estiveram. Então, ali falando na abordagem unificada, por exemplo, descobrir, classificar, rotular. Existem várias aplicações já hoje em dia, até, por exemplo, em planilhas, que ele consegue identificar automaticamente, por exemplo, o número de dígitos, se você está digitando um CPF de alguém. Automaticamente ele vai rotular isso daí como um documento sensível, um documento com informações confidenciais, tal. Ele pode colocar depois uma criptografia automaticamente, restringir acesso para pessoas, colocar uma marca d'água de confidencial, não compartilhar com terceiros e tudo mais. As empresas vão ter que tomar um cuidado muito grande em políticas, em fazer as políticas e garantir que elas serão aplicadas. Essa parte de gerenciar o ciclo de vida do dado vai ser muito importante. Então, por exemplo, por quanto tempo esse dado vai ficar armazenado na empresa? Garantir que, de fato, depois desse prazo passar, ele vai ser excluído de uma forma concreta, assim, segura. Existem questões também de falar, tá bom, a gente agora mapeou quais dados que a gente tem. A gente precisa de todos esses dados? Se você tiver com um monte de dado em excesso, às vezes porque, talvez em políticas antigas até de coleta, que fala coleto tudo o que eu receber, porque isso pode ser usado para fins que a gente vai determinar e tudo mais. Lógico que a lei não permite mais isso. São escolhas que a empresa vai ter que determinar, do tipo, vamos excluir esses dados, vamos anonimizar os dados, o que a gente vai fazer com tudo isso? E, lógico, que nem eu falei antes, existem toda essa parte de preocupação em todas as esferas que estiverem envolvidas na cadeia de operação da empresa. Agora eu vou começar a entrar um pouquinho mais na parte de cibersegurança. Essa imagem até dos dominós caindo é justamente para relembrar que, até como eu comentei agora há pouco, essa questão de uma hiperconectividade, em que tudo está conectado, a gente tem vários dispositivos, até nas casas, nas empresas, tudo no Wi-Fi e tudo mais, quanto mais coisa a gente tem conectada, mais coisa pode ser atacada. Então, isso daí abre janelas para vulnerabilidades muito maiores. Eu gostaria até de compartilhar alguns dados também sobre os ataques, algumas tendências que eu via isso diariamente na Microsoft também. Hoje em dia, os agressores, os hackers, eles têm usado muito uma automação, por exemplo, para espalhar os vírus, malwares, de uma forma super global, na verdade. Então, até uma pesquisa do ano passado indicou que quase 96% dos malwares detectados pela Microsoft, eles tinham uma configuração polimórfica. Então, conforme ele ia infectando novos computadores, ele mudava ligeiramente o código automaticamente para dificultar a detecção. O tempo de detecção, desde uma invasão, um breach, até a empresa de fato reparar que teve uma invasão, é altíssimo. Tirando algumas vulnerabilidades que já são mapeadas pela empresa antes, ou alguns tipos específicos de código que ela consegue reconhecer isso fácil, pode ir de 90 dias a 180 dias, para a empresa saber que ela teve uma violação. Ou seja, o estrago é feito há muito tempo. E a busca de informações podem ter vazado, isso daí, a porta ficou aberta por muito tempo.
Alguns problemas específicos também que as empresas enfrentam sistemas normalmente, não digo normalmente, mas em muitos casos, pelo menos, não conversam muito entre si. Então, para as equipes de gerenciamento de segurança de informação, para conseguir identificar onde estão as... Oi. Mais longe, desculpa. Como eu estou de tempo? Tudo bem. Tá bom assim? Alô? Beleza. Existe uma complexidade também de ambientes de segurança e falta de recursos. Pesquisas até internacionais falando sobre o número de profissionais de segurança no mercado global quase é baixo, não está suprindo a demanda. Então, esse pessoal que faz esse gerenciamento, monitoramento, por exemplo, existe uma dificuldade enorme das empresas começarem a encontrarem profissionais qualificados para colocarem nos seus times internos para fazer esse trabalho. Isso é um problema real, concreto do dia a dia. Segundo, as investigações, tendo esses problemas de não ter sistemas que conversam tanto entre si, por exemplo, elas demoram muito, elas são muito manuais. Então, as empresas começam a apanhar muito para conseguir, por exemplo, identificar se teve, de fato, um breach, qual que é o estrago que foi feito. Termo malwares, só queria explicar um pouco rapidamente, porque isso daí é uma coisa que vocês devem ouvir em vários lugares, às vezes o pessoal não sabe exatamente o que significa, mas os malwares são códigos maliciosos. Você pensa softwares, malwares, o mal, na verdade, é de malicioso. É um gênero um pouco mais específico que pode se separar em várias vertentes. Então, quando a gente fala vírus, às vezes a gente generaliza tudo como vírus. Mas o vírus é cavalos de Troia, os worms, os ransomwares, que esse daí está uma moda muito grande ultimamente, na verdade. Não sei se vocês lembram de 2017, crise global com ransomwares. Até aqui no Brasil, várias instituições, tanto privadas quanto públicas, foram afetadas. O ransomware é aquele que criptografa todos os dados do computador infectado. Então, ele sequestra os dados ali, ele congela o teu computador, você não tem acesso mais aos seus dados, e ele pede um resgate para liberar a chave de acesso. Que, assim, a probabilidade de que depois você pagar isso daí, normalmente em Bitcoin, que eles pedem, e vão liberar o acesso aos seus arquivos, é baixíssima, quase não ocorre. Então, até a recomendação é não pague. Infelizmente, não tem muito o que fazer, por isso que é muito importante a questão de você ter os backups, você ter a migração, às vezes, na nuvem é mais segura do que o on-premise apenas, e fazer esse plano B para se proteger de uma eventual contingência. Existem várias formas e métodos de distribuição dos malwares. Eu vou até passar agora um exemplo de uma família, na verdade, que chama esse Dorkbot. Isso daqui, na verdade, é um malware que ele tem vários tipos de forma de distribuição, como anexos de e-mails, spam, mensagens instantâneas, redes sociais, drives de USB, downloads em sites suspeitos. Isso daqui, na verdade, é um print screen da Dark Web. Então, isso daqui, se você não tem acesso, vocês devem saber que os sites indexados e abertos, regulados, na verdade, se isso fosse um iceberg é uma pontinha, né? O que está abaixo, que ninguém vê, Dark Web é muito maior. E você precisa de acessos específicos, por exemplo, usando o Tor, que é um sistema específico para conseguir acessar esses sites que não são indexados na World Wide Web. Nesse caso, por exemplo, o malware ele é vendido. Então, ele tem preços, ali onde está, product pricing, ele tem pacotes diferentes de explorações e de funcionalidades dele que as pessoas compram para, tudo bem, você quer só ter acessos a dados pessoais de senha, você quer ter você quer ter um keylogger implementado nele para saber o que a pessoa digita no computador infectado. Existem preços diferentes, existem até user reviews, então, revisões de usuários, opiniões, falando, nossa, achei ótimo isso daqui, estou tocando o terror aqui no negócio e funciona super bem. E existem até formas específicas de contribuição e pagamento, conforme o cara for mais ativo e tiver mais computadores infectados, ele recebe mais dinheiro por isso. Então, isso é vendido como um kit de crime em fóruns na Dark Web. Ou seja, isso daqui existe. Isso daqui não é ficção hoje em dia. Então, virou uma realidade.
Outra tendência muito grande, que está sendo super verificada nos últimos anos, ataques por Estados e nações. A gente pensa, tudo bem, mas o que isso vai influenciar a minha empresa? Há alguns anos atrás, por exemplo, a Sony sofreu um desses ataques. Eles tinham distribuído um dos filmes que fazia uma sátira, o filme chama The Interview, com o James Franco, fazia uma sátira sobre o ditador lá da Coreia do Norte, como retaliação, financiada até pelo Estado norte-coreano, grupos invadiram a Sony e vazaram dados de milhões de usuários, principalmente até da plataforma de PlayStation, que é da Sony, e tem toda a questão do e-commerce, o pessoal cadastra, cadastra os cartões de crédito para fazer compras online, fácil. Esses dados vazaram como retaliação por uma sátira, um filme que eles distribuíram. Várias outras empresas com posicionamentos políticos, às vezes empresas de notícias, por exemplo, também são alvos frequentes desses ataques. No ano de 2017, quando tiveram essas crises com os ransomwares, uma das crises que veio logo depois do WannaCry, que afetou o Brasil, foi muito mais regional e afetou, quase paralisou a Ucrânia, na verdade, foi o Petya. Investigadores depois fizeram todo um tracing de indícios, e isso daí, fortes indícios que foi um ataque patrocinado pelo governo russo. Então, isso daqui também é uma realidade que as empresas têm que começar a se preocupar. Eu gosto dessa charge, porque, basicamente, o que ela fala, que apesar de vários, de um robusto investimento que a empresa pode fazer na estrutura dela, então pode ter os firewalls, criptografia, antivírus, tudo mais. No outro corner, lutando contra, sempre tem o Dave, que é a figura do erro humano. Então, ainda uma das grandes, na verdade, eu diria que a maior forma de exploração e abertura e invasão de empresas ainda é o phishing. O phishing, o termo, vem igual ao inglês de pescaria, de pescar, só a grafia é um pouco diferente, porque é com PH no começo, explora basicamente o erro humano. Então, existe um trabalho muito grande feito por hackers, por exemplo, de engenharia social. Isso daí chama até o spear phishing, que é o phishing direcionado a pessoas específicas, por exemplo, níveis C de empresa, o CEO, CFOs e tudo mais. Existem outros, o pessoal, por exemplo, até por uma exposição excessiva que a gente tem em mídias sociais, consegue procurar, por exemplo, os contatos que você tenha na sua lista por exemplo, do LinkedIn, e manda um e-mail, consegue seu e-mail, às vezes tudo mais, e manda fingindo que é tal pessoa, o e-mail é super parecido, manda, tem esse link, putz, achei que esse material vai te interessar, dá uma lida aqui, tal, bom, você clica no link, que na verdade é uma exploração para ter um acesso à sua empresa, vai instalar um backdoor, por exemplo, e depois o cara consegue navegar lateralmente dentro da empresa para explorar o que ele precisa. Então, o recado, na verdade, é que assim, não adianta só o investimento em estrutura, em sistemas. Eu acho que a questão de mudança comportamental e educação de funcionários nas empresas é chave também. Do mesmo jeito que as empresas, tudo bem que vários grupos são financiados, também grupos de hackers financiados, tem muito dinheiro para investir em infraestrutura, mas, geralmente, o cara não vai, assim, se você tem vamos falar, se você tem uma muralha muito alta, o cara não vai tentar ficar pulando toda hora, ele vai pedir para alguém abrir a porta, entendeu? E isso que é o phishing. As pessoas, existe uma cultura, às vezes, até em empresas mais novas também, a pessoa pensa, não tem restrição de site que eu posso acessar, não tem restrição sobre programas que eu posso instalar no meu computador. Às vezes o cara está precisando de alguma coisa com urgência, não vou falar com um TI, na verdade, para comprar uma licença original, o cara vai, eu conheço o site aqui que eu baixo de graça isso daqui, instalo no meu computador, vira e mexe infectado esse software e expõe a empresa inteira. Então, isso daqui, aliás, uma outra sugestão que é super válida é para as empresas fazerem os testes de phishing internamente. Isso daí, em várias empresas que eu passei, fazia isso. Então, eles mandavam. Eles fazem. Vira e mexe, comunicação interna de empresas tem aquele layout específico e tudo mais. Eles montam igualzinho e falam: olha, notamos que tem um problema com a sua senha, por exemplo. Tem um problema com a sua senha. Clica aqui e refaça a senha aqui e tudo mais para você cadastrar e você não perder acesso na empresa. É
impressionante o número de pessoas que clicam e fornecem a senha de graça. Sim, é um e-mail. E as pessoas pegam e falam assim, não, beleza, parece com o e-mail da minha empresa, vou mandar. Sempre tem algum sinalzinho ali que não é um e-mail oficial. Então, você pode passar o cursor no nome de quem está enviando, ou no nome oficial, você vai ver que tem coisa estranha ali. Às vezes tem alguns erros de gramática, português e tal, que às vezes são bizarros, porque às vezes você vê uma questão de tradução simultânea que o cara usou num tradutor automático, já são pontos de alerta, mas as pessoas ligam automático e entregam fácil os dados deles. Então, isso eu acho um exercício muito válido para os escritórios mesmos, para vocês sugerirem para os clientes de vocês, porque isso dá um pouco do mapeamento sobre o calor do quanto que eles têm que investir em educação dos funcionários deles. Estou aqui com a minha colinha, na verdade. Quando a gente vai falar, então, em quais são 4 pontos para focar nos esforços de segurança, basicamente são esses daqui. Então, número 1, adotar uma proteção com base em identidade. Eu vou explicar isso com mais detalhes no próximo slide. Segundo, é a questão de proteger a informação onde quer que ela esteja. Pode ser dentro ou fora da organização, por exemplo, fazendo encriptação de documentos e e-mails. O terceiro é a questão de detectar ataques mais rapidamente e automatizar respostas. Isso que seria a proteção contra hackers sofisticados. E a outra parte de simplificar o gerenciamento de segurança é, basicamente, a preocupação de facilitar a vida do pessoal do TI ou de quem tenha que investigar essas questões de segurança. Por quê? Existe uma necessidade de se integrar a experiência do cara, entendeu? Para você ver, para ele poder centralizar em um lugar só, onde que poderiam ter sido tocados um breach de privacidade, entendeu? Para ele não ter que ir fuçando em cada sistema separado. Isso daí precisa ser tudo integrado e centralizado num lugar para facilitar a agilidade de resposta da empresa. Quando a gente fala sobre a identificação, por que isso é super importante, né? Normalmente, quando a gente vai falar nesses ataques, por exemplo, de phishing, isso daí, o que é o principal alvo dos criminosos, né? Essa questão de roubar credenciais, porque o cara depois entra na empresa e vai buscando aonde que ele quer chegar, qual a informação que ele quer buscar. Por isso as empresas hoje, até não só dentro das empresas, mas também até em vários serviços gratuitos, vocês começam a ver crescendo muito a parte de autenticação multifator. Você fala, o que é autenticação multifator? Você não coloca só a sua senha. Aliás, a gente até brinca que as únicas pessoas que gostam de senha são os criminosos. A gente odeia a senha, todo mundo tem que lembrar a senha e tudo mais. E se esse é só a única porta de entrada para acessar serviços ou sistemas, é frágil. Então, o que eles fazem? Muitas empresas hoje estão investindo cada vez mais de um fator. Então, por exemplo, você coloca a sua senha e depois ele pede, acione o aplicativo que você tem no seu celular e mostre que é você mesmo tentando acessar. Ou então, você recebe uma ligação no teu telefone e você digita o seu PIN, que é o seu código, para daí liberar o sistema. Isso acontece muito, por exemplo, também, vou até falar isso um pouco no próximo slide, quando eles começam a ver, eles conhecem mais ou menos o seu padrão, né? Qual que é o seu IP do computador normalmente que você acessa, qual é o dispositivo móvel que normalmente você acessa. Quando eles veem alguma coisa estranha nisso daí, ele vai pedir isso daí. E isso daí normalmente é o suficiente para brecar muitas tentativas de invasão ou de acesso não autorizado a sistemas das empresas. Outro, as proteções nos hardwares em si. Então, até essa sigla TPM é de Trusted Platform Module. Então, por exemplo, os computadores hoje em dia, vocês veem que eles investem muito em biometria, né? Então, você tem, vira e mexe, aquela parte no seu notebook ali que é para você abrir com a sua digital. Você tem sistemas, por exemplo, a Microsoft investe até no sistema que é o Windows Hello, que é reconhecimento facial. Apple a mesma coisa. Você coloca aqui, ele vê que é você e libera o seu celular para você usar. Outra parte aqui, o terceiro item, acesso condicional. Então, existe uma necessidade muito grande de restringir quem pode acessar o que dentro da empresa. O cara que trabalha em folha de pagamento, por exemplo, não precisa ter as mesmas informações do cara que é do CFO, por exemplo. Então, existe até 2 termos em inglês, que são o just in time e o just enough.
que é basicamente isso. Por quanto tempo aquela pessoa que está acessando aquela informação precisa ter acesso àquela informação? Até que ponto aquela pessoa precisa ter acesso a determinada informação? Porque se existe uma violação, por exemplo, de um cara que clicou num link de phishing e tudo mais, você tem pelo menos entraves internos para um hacker não conseguir navegar livremente e acessar qualquer informação que ele tem. Porque se todo mundo tem acesso a tudo, fica muito fácil. Então, restringindo acessos de credenciais, a segurança da empresa, com certeza, fica um pouco mais concreta. E existe essa parte de gerenciamento de privilégios, que é bem isso, é você ter uma facilidade e um lugar unificado que alguém consiga ali enxergar todos os dispositivos, as pessoas, os usuários da empresa e tudo mais, para gerenciar isso, revogar acessos, por exemplo, de uma forma fácil. Quando eu estava falando até um pouco mais cedo sobre automatização, por exemplo, e gastos com tecnologia para facilitar a vida, isso daqui é um exemplo, na verdade. Então, as empresas conseguem instalar algoritmos que fazem uma análise comportamental dos usuários, porque ele tem vários alertas depois que ele consegue falar, tudo bem, isso aqui é um comportamento suspeito. Por exemplo, questões de o cara estava acessando isso daqui, o IP, no Brasil, hoje às 3 da tarde, depois aparece um acesso da Rússia às 7 da noite. Fala, não, o cara não tem tempo de chegar na Rússia. Não pode ser ele que chegou na Rússia nesse horário. Ele bloqueia o acesso. Outra coisa, quando ele começa a ver que do nada tem um acesso, o cara fala assim, esse usuário não trafega muitos dados, por exemplo, não é alguém que trabalha com mídia, às vezes o cara tem que subir arquivos pesados, tudo mais. Do nada ele vê que está tendo um acesso baixando da conta dele super grande, um tráfego de dados muito elevado. Isso é bloqueado, porque eles falam, provavelmente essa conta foi comprometida e ou alguém está copiando os dados, ou então pode ser até... Acabou meu tempo, né? Tenho só mais um slide. Isso daqui pode ser o caso de, na verdade, a conta foi... o cara, às vezes, até não foi comprometido a conta, mas ele está saindo da empresa, por exemplo, está fazendo backup de tudo que ele pode, e depois existem segredos industriais, por exemplo. Então, tem até essa preocupação nesse bloqueio de análise comportamental. E, por fim, só para dar uma resumida e um apanhado até no que a gente vem falando nessa apresentação, isso aqui é uma visão um pouco holística, que resume o que a gente foi falando, separado por vetores de ameaças. Entendeu? Então, quais são as preocupações da empresa para a identidade? Proteger os usuários, detectar atividade suspeita, reduzir falsos positivos. Falsos positivos são aquelas suspeitas de que teve uma invasão, na verdade, não teve. Então, às vezes, o cara tem um gasto de tempo absurdo só para ver que não, isso daqui era só um alertinha que disparou, mas não aconteceu nada concreto. Proteger os aplicativos e os dados, então bloquear anexos maliciosos de e-mail, isso feito de uma forma automática. Então, às vezes, ele já consegue verificar uma extensão de um anexo e já bloqueia antes de chegar na caixa de entrada do usuário. Isso é muito feito hoje até com e-mails gratuitos, Gmail, a Microsoft faz isso também. Tem um certo rastreamento sobre conteúdos que são enviados como anexos. Enviar o link malicioso de e-mails, que é o phishing, a inspeção de arquivos e tudo mais, e vai para as outras questões também, de proteger os dispositivos fixos e a infraestrutura, por exemplo, os servidores e toda a parte de data centers das empresas. É basicamente isso. Obrigado. Já, Karen, já. Sim. Não, porque antes da gente passar para as perguntas, fazer alguns pequenos comentários aqui em cima do que a gente estava falando. E vou contar, óbvio, com a interatividade do nosso público aqui da ASP, tanto do Marcelo, Maurício, todos os nossos amigos aqui da ASP. Eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Quem aqui, efetivamente, hoje, no seu escritório ou empresa, trabalha com proteção de dados? Pode levantar a mão. Não estou monitorando a concorrência, não. Vou explicar. Quem aqui, hoje, o escritório, ou no seu escritório, não trabalha, mas tem interesse em vir a trabalhar com proteção de dados? Especialmente depois de ver aqui que a gente tem falado sobre essa área. Tem uma pessoa lá atrás, viu? Legal. O que eu queria pontuar, e eu vou tentar ser super breve para dar tempo para a pergunta da Karen, para a pergunta de todo mundo, é o seguinte:
não é todo dia que a gente vê uma área nova do direito nascer, não. Realmente, não é todo dia. E hoje a gente está tendo oportunidade de ver uma área nova, que é a área de direito da proteção de dados, nascendo, e nós que somos da área de propriedade intelectual temos alguma vantagem por já estarmos mais próximos do direito e tecnologia. Muitos de nós têm uma vantagem para poder se adequar a essa área. Vou aqui pontuar algumas coisas que o Rodrigo colocou, por exemplo, a questão do vacatio legis da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu nunca fiquei grávido. Eu acho que eu nunca vou ficar grávido, óbvio, né? Mas é mais ou menos uma gravidez, se você for parar para pensar. Porque a pessoa sabe, olha, a lei, você pode se preparar, você pode comprar um enxoval do bebê, você já vai montando o quarto. Na verdade, o que nós estamos fazendo hoje é isso. Nós estamos nos preparando, todos aqui que trabalham com essa área, preparando os nossos clientes para o momento em que a LGPD entrar em vigor e nós tivermos o arcabouço jurídico, inclusive a agência que fará a proteção. Mas nós, de fato, não sabemos nem como essa agência vai agir. É mais ou menos que vai nascer o neném e vai ter personalidade própria dele, né? Vai querer, pode ser que seja mais barulhento, pode ser que seja um neném mais calmo, pode ser que... Não no caso do Rodrigo, torça para o Grêmio, para o Botafogo, que eu ficaria feliz, mas do Rodrigo é Inter, né? Claro, né? Então, você vai ter... a gente tem, pensando sob essa perspectiva, a gente pode, eu entendo, e aqui eu me permito discordar um pouco do Rodrigo, que há tempo, sim, de algumas empresas se prepararem, se adaptarem para chegar a um nível de conformidade que, óbvio, não será 100%, porque é muito difícil, quiçá impossível chegar a esse nível, mas chegar a um nível satisfatório ou adequado de conformidade ou compliance com o que a gente está falando em termos de proteção de dados, de acordo com o tamanho, com as atividades da empresa, porque, óbvio, uma empresa que trabalhe efetivamente com coleta, tratamento de dados, é uma situação diferente, às vezes, como a lei horizontal e aplica-se para todos. Então, vai ser diferente, por exemplo, de um escritório de advocacia, de uma agência de propriedade industrial, quer dizer, haverão, claro, níveis de sofisticação e níveis de expertise que vão ser específicos de cada indústria. Então, como eu quis aqui não, por favor, não estou discordando. Não divergimos nesse ponto. Só que eu acho que, claro, para uma empresa que tem um nível de sofisticação, alguns dos clientes do Rodrigo têm esse nível de sofisticação, se não começaram agora, realmente a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Mas há tempo de vocês começarem, há tempo, inclusive, de quem quiser, quem se interessar pela área, há tempo de iniciar, começar a se especializar, há tempo de... Existe a possibilidade. Eu, mais uma vez, enxergo um mercado muito interessante. Um outro ponto que eu gostaria que apenas eu vou me limitar também a esse, para não tomar muito tempo, eu gostei muito da colocação do Rodrigo, no sentido da falsa ideia de que o consentimento resolve tudo. E é um ponto importante, porque muita gente tinha um hábito, desde que você consentiu com o tratamento de dados, ótimo. Mas existem situações em que nem o próprio usuário tem noção daquilo que ele está consentindo. Se você for parar para, assim, apenas utilizando o que a gente tem de lei vigente, nem estou falando de marco civil, mas, por exemplo, só o dever de informar do Código de Defesa do Consumidor, em alguns casos, já seria aplicável para uma política de privacidade ou para uma declaração de proteção de dados ou documentos que não tem linguagem clara, não é objetivo e não atende os interesses do usuário. E o Rodrigo colocou isso muito bem, de que a gente tem também a questão do legítimo interesse, que o legítimo interesse não se aplica efetivamente ao usuário, o legítimo interesse se aplica ao controlador. E acho que isso é um ponto importantíssimo que o Rodrigo pontuou. E apenas para poder fazer um último comentário, o Rodrigo falou do encarregado, que realmente é um termo que não fica... Eu prefiro usar também o termo DPO. Eu gosto mais, porque o Data Protection Officer é um termo mais... Desculpe o termo, é um termo mais sexy, talvez eu poderia dizer. Você vai dizer que você é um encarregado? Não, sou DPO. DPO fica mais bonito. É uma dúvida que a gente vê em todos os clientes, em
empresas com quem a gente interage, até colegas com quem a gente interage, que essa dúvida que o Rodrigo colocou, quem vai ser o DPO, quem vai ser o encarregado? A gente tem colegas, inclusive, aqui que exercem esse serviço como DPO as a service já, porque a lei brasileira, em princípio, não faz a obrigação de que ele seja um funcionário da empresa. Então, você poderia, em tese, oferecer esse serviço para terceiros. Tem muitos colegas aqui até que fazem isso, que estão aqui presentes. Mas é uma dúvida que tem gerado muita gente. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que o DPO, ele, pelo que está na lei, ele acaba sendo uma espécie de intermediário, uma espécie de representante da empresa perante a autoridade, no sentido de que ele vai ter que reportar incidentes, dele vão ser cobradas algumas atitudes, e caso a empresa venha a ser investigada por uma questão de violação, as atividades desse encarregado serão checadas para ver se ele efetivamente estava ali cumprindo com o seu papel. E acaba sendo uma posição em que você vai ter gente que vai vir de compliance, você vai ter gente que vai vir do departamento jurídico, gente que vai ser do departamento de segurança de informação, você vai ter um pouco de tudo. O que eu tenho visto muito nas empresas hoje, e acho que ainda é um movimento muito inicial, é que geralmente aquela pessoa que está indo nos eventos, que está participando dos debates da área, é quem geralmente acaba o pessoal pensando, pois é, estamos chegando na hora de escolher quem vai ser o nosso encarregado ou DPO. Acaba virando um candidato. Muitas soluções, eu acredito que ainda serão soluções internas. Então, muita gente que é jurídico de empresa pode vir a exercer função de DPO, gente que está na parte de compliance de empresa pode ter essa oportunidade, pode ser uma oportunidade interessante ou não. Às vezes, acumular 2, 3 funções é complicado, isso não necessariamente reflete, às vezes, um aumento de salário. Então, eu queria fazer só essas pequenas colocações, mais uma vez agradecer o Rodrigo pela apresentação, o Bruno também, que fez uma apresentação técnica muito interessante, o Kenneth aqui, que está conduzindo aqui o nosso painel aqui com maestria, e o tema, assim, eu estou preocupado com o tema, certamente temos tempo para perguntas. A Karen, eu já sei que levantou a mão, quer fazer uma, e, mais uma vez, agradeço a presença do Dr. Camelia também, agradeço a presença de todos, que eu sei que painel depois do almoço é sempre um pouco complicado, mas acho que a gente conseguiu aqui a nossa missão de conseguir passar um conteúdo bom para vocês. Obrigado. Parabenizar o Marcelo, a Asp, a Soraya e o Kenneth pela organização do congresso, principalmente do painel. Gostei muito de todas as apresentações, sou profunda admiradora do Rodrigo, do Dirceu, do Kenneth, e agora recente do Bruno, parabéns. E eu estou aqui com várias inquietações, porque estou com essa oportunidade de perguntar e debater com vocês. Você viu que eu mencionei você, né, cara? Eu vi. É recíproco, né, Dirceu? Então, a primeira pergunta que eu tenho dentro dessas 10 hipóteses de tratamento de dados que a gente tem na LGPD, vocês entendem que alguns dos direitos dos titulares ficariam mitigados? Por exemplo, se eu tenho um legítimo interesse para tratar o dado, esse legítimo interesse me permite não excluir o dado da minha base de dados, mesmo se alguém me pedir, o titular me pedir isso? É uma coisa que me ocorre. Um outro ponto que eu queria perguntar também, e talvez até para o Rodrigo, que tem a certificação de Maastricht, quais são as diferenças que você vê entre GDPR e LGPD? Porque todo mundo está falando que, se você está compliant com a GDPR, você automaticamente se adaptou à lei brasileira. E o que a gente tem visto é que tem diferença, sim, e tem diferenças cruciais, na minha opinião. Então, a gente tem acesso a esses softwares que estão ajudando todo esse mapeamento e gerenciamento de dados, eles estão totalmente adaptados à GDPR europeia. E, bom, os pontos de tratamento, né, as hipóteses de tratamento é uma diferença grande, na minha opinião, mas eu queria saber de vocês. E uma coisa que está me preocupando também é a conversão em lei da MP, né, que a gente tem pontos importantes aí do vacatio legis mais extenso, do DPO não encarregado.
poder ser uma pessoa jurídica. E será que vai ocorrer mesmo essa conversão em lei? Acho que é isso. Obrigada. Bruno, posso começar aqui? Agradecer as perguntas, devolver a admiração. Então, são pontos que bem também controvertidos, né? Com relação ao primeiro, especificamente no direito de excluir os dados, ele está associado ao processamento, ao tratamento que é feito com base no consentimento, esse direito. Então, ali, eu acho que fica um pouco prejudicado a análise se eles suplantam. O interesse legítimo, por exemplo, poderia eliminar o direito de exclusão. Como esse direito de exclusão ele está muito vinculado, está baseado num consentimento o tratamento de dados, então, eu entendo que não há problema algum. Se é legítimo interesse, ele vai continuar tratando. Com relação à comparação com o GDPR, eu estou totalmente de acordo com você. Eu acho que o mercado já está cheio de soluções técnicas, o que é ótimo. Alguém me perguntou assim: você trabalha com uma empresa em especial? A gente optou por não se vincular com ninguém. Nós desenvolvemos uma ferramenta nossa da parte de auditoria, de compliance legal, mas, do ponto de vista de solução técnica, a gente usa todos os grandes players aí que estão no mercado, mas eu acho que o seu alerta é muito procedente. Tem que ter muito cuidado, porque muitas dessas ferramentas são vinculadas ao GDPR. São ferramentas de testagem, principalmente quando a ferramenta é de auditoria, de atendimento de requisitos legais, e esses requisitos são distintos. A nossa lei é muito inspirada no GDPR, mas tem vários pontos aí de divergência, a começar nas hipóteses que justificam o tratamento. Por exemplo, proteção ao crédito é uma hipótese que está aqui na nossa lei e não está prevista lá expressamente no GDPR. Pode ser que eles interpretem que isso seja legítimo interesse, é controvertido, mas não está previsto lá. Eu, esses tempos, usei uma ferramenta dessas, que até no conceito de dado sensível, lá, por exemplo, está muito associado a condenações criminais, tem uma referência específica para a utilização de informações vinculadas a condenações criminais. Aqui não está na lista dos dados sensíveis, esse item não se inclui, pelo menos não na lista da lei. Pode ser que seja interpretado como tal. A exigência do DPO, do encarregado, aqui não tem distinção nenhuma. É para qualquer empresa, pelo menos por enquanto. Pode ser que depois a autoridade nacional altere. Lá há uma ênfase em empresas que tenham no tratamento de dados a essência da sua operação ou que tenha um determinado porte. Então, tem várias diferenças. Notificação de incidente, lá há um prazo específico de 72 horas para algumas circunstâncias. Aqui é o prazo razoável. Então, tem muitas diferenças, muito embora seja claramente a fonte de inspiração. A terceira pergunta eu não me lembro. A MP. Pois é, essa é uma preocupação super importante também, porque está terminando o prazo de validade da MP. E se cai essa MP, né, de uma hora para outra, porque a MP não só criou a agência... Salvo engano, foram 162 propostas de emenda. Tem 162 propostas de emenda, e já está no segundo prazo de 60 dias, que ela tem que virar lei, que, se eu não me engano, termina no final de abril agora. Então, se ela não vira lei, além de criar a autoridade nacional, essa MP estendeu o prazo em mais 6 meses. Imagina se a gente perde esses 6 meses. Aí não dá tempo mesmo. Eu estou contando com o prazo. Até aproveito para fazer uma referência. Eu concordo integralmente com a sua abordagem. Quando eu digo que não dá tempo, não dá tempo se alguém quiser fazer 100% de adequação, porque nem lá no GDPR não se conseguiu. Mas, então, acho, sim, que a gente tem que ficar atento para a tramitação no Congresso agora, e, inclusive, dessas emendas. Tem emendas bem importantes que estão sendo propostas para corrigir, inclusive, adequar a lei com o Marco Civil. Tem algumas provisões do Marco Civil que podem ser interpretadas como conflitantes com a Lei de Proteção de Dados, o artigo 7º. Lá. Acho que é específico demais, talvez, para a gente detalhar, mas agradecer as perguntas e dizer que concordo com as suas referências aí. Doutor Camelier tinha uma pergunta. Obrigado. Eu estava esperando o Bruno se ele ia responder também. Mas parabéns, viu, Rodrigo, Bruno, prazer em conhecê-lo.
nosso querido amigo Dirceu, e o Kenneth. Brilhante aí a condução dos trabalhos. A questão é a seguinte, a pergunta para os dois palestrantes. A minha esposa, nos anos 80, 90, trabalhou na editora Abril, e lá tinha uma empresa chamada Datalistas, não sei se existe ainda hoje, porque os dados pessoais qualificados, eles são, vamos dizer assim, uma fonte de renda muito grande. Então, empresas que comercializam os dados, que têm, por exemplo, tendência, vamos dizer assim, tendência sexual, tendência religiosa, time de futebol, tendência política, tudo isso são considerados pela nova lei dados sensíveis. E esses dados só poderão ser, vamos dizer assim, tratados e comercializados com expressa autorização pessoal do titular do dado. Então, a pergunta que eu faço para os colegas é como as empresas que hoje vivem da comercialização desses dados específicos vão sobreviver a essa nova lei. Uma boa pergunta. Na verdade, até eu tenho uma certa dificuldade de entender por que uma empresa quer coletar esse tipo de dados. Então, em vários casos, eu diria que eles coletam esses dados também, hoje em dia, porque ele tem acesso, cruzam informações e tudo mais, e montam um banco de dados para isso. Porque não são, normalmente, informações que livremente as pessoas disponibilizam. Eu não me lembro de nunca ter preenchido um formulário, alguma coisa, falando minha orientação sexual. Por exemplo, ou, por exemplo, minha orientação religiosa. Ontem, eu acompanhei um colega ao pronto-socorro, um colega nosso, e eu estranhei que a recepcionista perguntou qual é a sua religião. Mas ela explicou, eu preciso saber, porque se o senhor precisar de sangue, exatamente, nós somos obrigados a responder, a preencher o questionário. O formulário, exato. Eu acho que em questões médicas, por exemplo, existem exceções um pouco mais claras. De resto, não. Então, assim, essa questão até de comercialização, esse envio de dados e tudo mais para ter lucro, com esse tipo de informação sensível, isso tem que parar, entendeu? Então, eu acho que não é uma questão de como que eles vão fazer, não, eles têm que parar, ponto. Então, não são dados que deveriam estar sendo comercializados, né? Até pela sensibilidade deles, não tem razão para isso ser feito. Então, até, se a gente for pensar na questão do consentimento, ninguém vai dar consentimento para esse tipo de informação ser comercializada. Agora, um ponto que eu acho também importante você ter mencionado, até essa empresa trabalhando junto com a editora, que até é uma coisa que acho que a gente até não chegou a tocar especificamente nas apresentações, mas são as responsabilidades do controlador cooperador, né? Toda essa questão que também, até do ponto de vista de segurança, também acabei não comentando, mas essa preocupação com os terceiros que trabalham com a empresa. Então, por exemplo, esse operador, na verdade, está tratando dados que a editora coletava, de alguma forma, por exemplo. Então, não só a preocupação com essa empresa que está fazendo isso daí, recebendo, mas também com a editora que passou esses dados para eles. E até em vários outros pontos de segurança, por exemplo, toda essa preocupação de saber com quem você está lidando e que existem responsabilidades solidárias, por exemplo. Então, o risco, a cadeia e a possibilidade de responsabilização da empresa é mais amplo até do que só a sua própria operação, né? Isso acho que é um ponto de alerta também que é bom fazer, depois até do seu exemplo, para ficar em mente. Eu só adicionaria que eu entendo que não necessariamente qualquer operação que acontecia antes, qualquer segmento de mercado, vai ficar inviabilizado a partir da Lei de Proteção de Dados. Talvez essas empresas e esse braço das empresas que se voltava para esse tipo de exploração vai ter que se reinventar, vai ter que buscar processos um pouco mais extensos para obter as autorizações ou as justificações legais, mas não necessariamente se fechou a porta nem para a venda de bases de dados, né, desde que devidamente estruturada e adequada aos requisitos legais, né. O que não vai ser mais é a selva que era de se podia fazer tudo de qualquer jeito. Agora tem um ITER muito bem delineado na lei e aquele é o que tem que ser seguido. A gente tem tempo para mais uma pergunta, que é da nossa colega ali, e depois acho que a gente parte para o coffee break. Parabenizar primeiro, o tema é muito árduo e acho que realmente requer muito estudo, e perguntar para ambos como é que o Camelier
o professor falou da questão do dado sensível, mas imagine hoje como acontece com a publicidade comportamental, em que são captados os perfis de compra do consumidor. Você até comentou, Rodrigo, que assim, se a empresa já tem uma relação prévia com aquele consumidor, por meio do marketing direto, por exemplo, porque aquele consumidor já teve uma experiência de consumo com aquela marca, então ele recebe, em princípio haveria, não sei, até uma pergunta, interesse legítimo. Mas naquelas situações em que a gente está navegando, os tais cookies ou outros, em que a empresa está captando o perfil para depois vender para a loja de roupa X que aquela consumidora procura. Ou quem é mãe, né, procura coisas de bebê, aí você nunca mais deixa de receber, seu filho já tem 10 anos, está recebendo coisa de bebê. Então, eu até sou uma defensora da publicidade, da liberdade, então, eu acho que tem gente, por exemplo, quando eu comento isso, que fala, nossa, eu gosto de receber publicidade do meu interesse, ainda que eu nunca tenha tido uma experiência prévia. Então, a primeira pergunta é, como fica a comercialização desses dados para venda e marketing, até de consumidores que não têm relação com essas marcas? Como fica também, nesses casos, o consentimento em contratos eletrônicos, em que, às vezes, com um clique, você já consentiu tudo. Isso estaria dentro, abarcado pela nova lei, esses cliques que a gente dá e nem lê, porque quer logo navegar. Eu não sei quem lê aqui aqueles... Eu leio. Você lê todas aquelas letrinhas? Eu leio tudo, porque eu tinha uma época que eu fazia, né? Então, eu tinha que aprender. Então, essa é uma segunda pergunta. E, por fim, a responsabilidade pelo vazamento de dado. A gente falou do encarregado, mas tem o operador. Eu também não sei se o operador pode ser alguém de dentro ou de fora da empresa, se a lei limitou essa questão, parece até que não, mas como fica a responsabilidade? A lei fala em solidariedade, mas eu já vi pessoas discordarem da questão da solidariedade no vazamento de dado. Sim. Também ótimas perguntas. A primeira parte, vocês devem ter notado no último ano um crescimento enorme quando a gente navega de pop-ups que surgem perguntando se você concorda com os cookies. Isso começou a acontecer no início do ano passado, na proximidade da vigência do GDPR. Então, já reflete esse fenômeno e já indica a resposta de que não se enquadra, a princípio, como interesse legítimo, porque você navegou num site e fez algumas escolhas ali que indicam as suas preferências, que este e o próximo site possam, ou os demais, sair interpretando o seu perfil e oferecendo coisas complementares. Então, a princípio, eu opino que não encaixaria no interesse legítimo, e justamente por isso vêm os contratos, vêm os opt-ins, vêm esses pop-ups pedindo a sua permissão. Diferente é a situação onde você, por exemplo, tem uma clientela e você está atualizando a clientela, no nosso caso, advogados, sobre a MP que saiu agora, que regulamenta uma matéria que é de interesse do cliente. Isso está num contexto de uma prestação de serviço e, portanto, se aproxima muito mais dessa noção do interesse legítimo. Até complementando um pouquinho lá a provocação feita nas perguntas anteriores, essa questão do interesse legítimo ela é balanceada pelos direitos e garantias e liberdades do titular do dado. E quem é que vai fazer esse balanceamento? É a autoridade nacional ou é o judiciário, lá mais na frente? Então, é uma fundamentação ali que pode botar numa situação de fragilidade quem se agarra só nela, ou sem a devida fundamentação, a devida sustentação. Com relação ao DPO e as responsabilidades, a lei prevê a responsabilidade solidária não com o DPO, mas sim dos diversos agentes de tratamento de dados. Então, se você terceiriza alguma das atividades de tratamento, por exemplo, a parte de segurança, você tem uma empresa que presta esse serviço, ou se você tem alguém que hospeda para você, eles são operadores, na forma da lei, eles são subcontratados de você, e todos respondem em conjunto por algum problema que aconteça ali. O operador, em especial, se ele descumprir o que o controlador determinou, que é o final. Tem um ponto interessante que você colocou na sua pergunta, desculpa. Claro, vamos lá. Existe a possibilidade de você fazer certos tipos de profiling, como você falou, mãe e tal, se você utiliza, coleta e mantém esses dados de forma anonimizada. Perfeito. Você pode ter, por exemplo, ali um perfil
15 a 25 anos, pessoa que geralmente procura um tipo de produto ou gosta de um time de futebol. Esse tipo de dado que você não tem uma identificação com a pessoa, ele é um dado, de certo modo, anonimizado. Isso, lá no início a gente estava falando que a lei é uma lei de proteção de dados pessoais. Isso. Dado pessoal é aquele que identifica ou que é capaz de identificar uma pessoa. Só que a controvérsia aqui também pode expor a empresa ou quem optou por esse caminho a algum risco na diferenciação do que é um dado anônimo e um pseudônimo. Pseudônimo é aquele que é com alguma informação adicional que você detém. Por exemplo, eu mudo o nome do indivíduo por um código interno, mas eu consigo voltar a saber quem é aquele indivíduo. Então, a anonimização já não, é um processo que você não volta mais com recursos variáveis. Você só coletou razoáveis. necessário. Então, processos de anonimização seria uma forma de fugir da restrição da lei, mas desde que você consiga realmente dar a segurança de que você não vai conseguir identificar a pessoa. E nem sempre esse é o caso. Cruzando muitas informações na internet, muitas vezes você chega em quem é que está do outro lado. Para concluir a sua pergunta com relação aos contratos digitais, grande parte dos contratos em proteção, nessa legislação de tratamento de dados são digitais. Então, é bem esse tipo de contrato que você está referindo, que só o Dirceu lê. Não leio os termos de uso, eu sou a única pessoa que lê isso no mundo, porque estou impressionado. Nem eu leio, Dirceu. Não, leio, mas vamos tem lá. uns que são tão bonitos. O que acontece? Poesia. A lei vem e regula essa matéria para dizer que, em especial, quando há concessões nos direitos do titular do dado, que esse consentimento ele tem que ser livre, ele tem que ser informado, ele tem que ser inequívoco e, inclusive, destacado das demais cláusulas. Então, nem todos os contratos digitais atendem a esse requisito. Também é um ponto de revisão aí importante. Eu acho que mais ou menos a gente pegou. Acho. Não sei se o Bruno quer adicionar alguma coisa. Só até sobre essa parte até do destaque também. Até outra coisa é que você tem que deixar claro, por exemplo, se você não aceitar isso daqui, você não pode usar por N razões, entendeu? Então, isso também é uma outra questão que as plataformas e tudo mais precisam destacar no fornecimento deles. E essa questão sobre a solidariedade até do operador e tudo mais que está relativamente delimitado na lei, muda muito, na verdade, a operação como as empresas têm que fazer negócios hoje em dia, porque a preocupação também, não só dos contratos, deixar claro, até, por exemplo, cobranças hoje em dia que as empresas fazem com os operadores para que apresentem seguros específicos, entendeu? Você fica... Até que ponto você sabe que o cara, de fato, cumpre o que ele está falando às vezes é sempre uma questão de confiança que é meio difícil também, né? Então, essa questão do seguro, essa questão de fazer, às vezes, auditorias nos seus parceiros comerciais ou nos terceiros contratados para participar na sua cadeia em alguma ponta, eu acho que isso daí também vai ser uma coisa que vai começar a virar uma constante, na verdade.